para vasos. Né? Relembrando, pessoal, o tempo de isquemia fria, né, é aquele tempo que se inicia, né, iniciou o clampeamento da isquemia do órgão, iniciou-se a isquemia quente inicial. Após o início da perfusão, né, entende-se que já vai de fato entrar a solução resfriada para o órgão, aí sim se inicia a isquemia fria, né, que é o tempo que o custodial vai percorrer toda a parte do órgão. E nesse momento, a isquemia fria, ela vai percorrer todo esse tempo que ele está no gelo, que é o tempo que ele está armazenado em temperatura de 2 a 8 graus Celsius, até a retirada do órgão, né, lá na sala para o implante. Né? Retirou o órgão para o implante, que coloca-se na cavidade, inicia-se o tempo de isquemia quente final. Tá? O ideal é a gente manter o órgão nesse tempo ideal de isquemia fria, né? E evitar ao máximo o tempo alargado de isquemia quente. Porque o tempo de isquemia, lembrando, o tempo de isquemia quente é um tempo muito danoso ao órgão. O resumo do transplante hepático, né? Já foi falado sobre o transplante, mas para a gente falar sobre perfusão, a gente tem que entender todo o processo, né? O transplante de fígado é a principal forma, né, de tratamento da doença hepática crônica em estado terminal, né, que são a cirrose hepática. E as principais indicações para o transplante de fígado são aquelas que são decorrentes de cirrose ocasionada por infecção pelo vírus B, né, hepatite B, hepatite C, cirrose alcoólica, câncer primário de fígado, os carcinoma hepatocelular, hepatite fulminante, entre outras, né? A lista de espera, ela utiliza-se um critério de gravidade, né? É um critério de gravidade que nós chamamos de MELD, né? Que é uma sigla que significa Model for End-Stage Life Disease, que é um valor numérico, né, pessoal, da gravidade do paciente, que ele utiliza valores, né, como referência o valor de bilirrubina, da creatinina e do INR, né, que é o tempo de coagulação, o tempo o intervalo de coagulação. No nosso hospital, na nossa unidade, o credenciamento para o transplante hepático, ele iniciou nessa data, né, de 28 de agosto de 2017. E o primeiro transplante, ele ocorreu há quase um ano depois, né, no mês 7 do 7 de 2018. Vamos ao que interessa. Aqui são o agendamento dos procedimentos no GHU. Isso é muito importante para o enfermeiro que está no gerenciamento do mapa, né, fazer esse agendamento, sempre respeitar essa ordem, né, de captação, iniciando-se pela retirada do coração, se for o caso, né, retirada de fígado, retirada de pâncreas, né, que na nossa unidade não temos, retirada de rim, né, doador falecido, e retirada de globo ocular. Então, para cada procedimento, é necessário fazer um agendamento no HU. E a última equipe médica que extraiu o órgão é que deverá dar alta do paciente. Pronto. O processo de cirurgia, né? Então, assim, o transplante hepático, ele envolve 4 procedimentos cirúrgicos. E na sua grande maioria em locais diferentes, né? No transplante renal, na maioria das vezes, não se faz a nefrectomia do rim nativo, né? Eu nunca vi, né, nos transplantes renais eles fazerem a nefrectomia do rim nativo, até porque se aumenta o tempo cirúrgico, não há, a não ser que tenha alguma indicação bem específica, mas eu nunca acompanhei, mas de fato aumenta o tempo cirúrgico e não traz nenhum benefício. O nosso foco será aqui na captação, né? É onde o enfermeiro vai atuar, é onde o enfermeiro da perfusão vai desempenhar esse papel, né? E em seguida nós temos o processo de cirurgia de banco, né? Que é a cirurgia de back table, né? Como nós já conhecemos na unidade. E onde que é feita essa cirurgia de banco, né? Nós temos duas opções, né? Nós temos a opção da cirurgia ser feita na sala, onde vai ser o implante, né? Onde se há uma comunicação entre as equipes, tem essa importância, né, de ser utilizada, porém nós temos um fator negativo, de ser realizada na mesma sala que vai ser o implante.
qual seria esse fator negativo? Seria a sala ocupar mais espaço, você ter uma sala pequena e você não ter espaço suficiente, e a questão do foco cirúrgico, né? Que, de fato, para cirurgia de banco, você precisa de uma boa iluminação. Foi onde o cirurgião vai fazer todas as correções dos vasos, vai verificar a anatomia do fígado, né? E então, para isso, ele precisa de uma sala que há necessidade de uma boa iluminação. Então, nós temos duas opções, de ser na sala ou uma sala ao lado com uma boa iluminação. O importante é que haja essa comunicação com a equipe cirúrgica, com o cirurgião que vai fazer a cirurgia de banco, que geralmente é o mesmo que faz a captação. E aqui nós temos a etapa da hepatectomia no receptor e, em seguida, o implante. A logística do processo de doação e transplante, né? A sequência da atuação das equipes na cirurgia de extração de múltiplos órgãos, né? Inicia-se pelo coração, né? Pelo fato de ter um tempo de isquemia menor. Em seguida, o fígado, né? Então, pâncreas, rins, enxertos vasculares e córneas, né? Nas captações que nós temos realizadas aqui na unidade, as equipes normalmente elas entram em conjunto, né? Você já vê a equipe do fígado, e a equipe da cirurgia cardíaca atuando no mesmo momento. Também temos essa opção, apesar da captação aqui ser para válvulas, né, que perderia a prioridade, mas dá para fazer com a equipe simultânea. Aqui são os documentos importantes, né? Os documentos, né, eles devem ser checados, e também o enfermeiro da perfusão, assim como o enfermeiro de sala, eles têm que fazer essa checagem desses documentos, né? A gente já viu, por incrível que pareça, a nível nacional, nós já temos falhas no processo, infelizmente, às vezes acontece, mas sempre temos que se atentar, né, por termo de declaração de óbito ou encaminhamento ao sistema de vigilância de óbito, né, de verificação de óbito, desculpa. Então, se é um paciente de morte encefálica, relembrando, é um paciente em óbito, então para isso ele precisa, né, ou declaração ou encaminhamento ao SVO. Temos o termo de declaração de morte encefálica, né, assinado por dois médicos, né, com todo o preenchimento de horário dos exames clínicos, os laudos de exames complementares, né, a arteriografia, o Doppler, o eco, a cintilografia, entre outros, o termo de autorização de doação de múltiplos órgãos. Então, é importante também o enfermeiro da perfusão checar, de fato, se for autorizado a captação hepática, né? Checar se o órgão que está sendo captado foi realmente autorizado pelos familiares. Ficha de informação de doador de múltiplos órgãos, tipagem sanguínea e laudo de sorologias. Cuidados especiais. Então, aqui a gente já vai iniciar de fato, né, o processo de extração do fígado. Né? Antes de iniciar a cirurgia, caso não estejam empregados antibióticos, solicita-se a administração de uma dose inicial de cefazolina, que é nosso padrão, né, ou cefalotina, além de 1 grama de metilprednisolona. Antes da perfusão dos órgãos, é importante a anticoagulação do doador, né, com 40 unidades de heparina. Então, apesar disso já estar bem estabelecido, mas já aconteceu de ter falhas nesse momento, né, de não ter feito a heparinização, e o que que isso pode acarretar para o órgão, né? Então, de fato, a gente pode observar que o órgão ele não fica bem perfundido, né? Ele pode até ficar bem perfundido na zona primária, mas nas zonas distais do órgão, nos lóbulos distais do fígado, né, há uma dificuldade da solução de custodial chegar e fazer a lavagem de todo o sangue do doador. Então, sempre se atentar para fazer heparinização, né? A heparinização, ela é feita de 5 a 10 minutos antes do clampeamento. Então, de fato, isso já aconteceu, já presenciei a não heparinização do órgão, né? Porventura, o órgão, de fato, já não seria utilizado por questões mesmo já de esteatose, né? Então, não houve um impacto significativo. É realizada a lavagem da vesícula biliar com a injeção de soro fisiológico ou ringue lactato gelado com seringa de 60 ml. Então, essa lavagem da vesícula, ela é feita na captação com o órgão in situ, né? Então, o instrumentador, ele pode
pedir para o enfermeiro da perfusão essa solução, ou ele já pode ter na sua mesa, né? Então, de fato, ele já deve estar preparado para esse momento. Após 5 minutos da heparinização, deverá ser coletado o sangue para os seguintes tubos, né? Os sangues de rotina, que é para hemocultura, né? Para aeróbise, anaeróbise, e um tubo com EDTA tampa roxa e um para ativador de coágulo, que é o da tampa amarelo ou vermelho. Aqui está o modelo, né, dos exames coletados após a heparinização. Aqui na extração do pâncreas, né, eu vou passar esse slide, porque como a gente não tem na nossa unidade, a gente não. Aqui os materiais necessários para a perfusão, né? Então, nós temos duas caixas, né, que ficam com alguns materiais já da perfusão. É importante sempre se atentar para checar se realmente esse material está disponível, né? Porque aí, como a gente não tem um checklist de quem fez a última vez ou uma assinatura de quem fez, a gente tem uma fragilidade nesse sentido. Então, se você é enfermeiro da perfusão, você foi designado, então você já se certifica se você vai ter seu equipo multivia, se você vai ter seu equipo macrogotas, e principalmente as sondas, né, que é onde vai ser feito a canulação. Sempre é importante ter para paciente adulto, né, a sonda nasogástrica longa, né? Porque a sonda nasogástrica longa, ela facilita mais para quando você entregar a canulação para o cirurgião, você ter mais espaço, né, para você ficar posterior a ele. Então, ela é mais comprida. Então, para paciente adulto, a gente deixa as numerações de 16 a 20, né? Então, e na hora da cirurgia, a gente pode estar checando com o cirurgião, perguntando, doutor, qual a sonda você vai utilizar? Na artéria e na veia porta, que são onde será canulado as soluções. Seringa de 60 ml, né, para você auxiliar também, caso seja necessário, para o instrumentador para lavagem da vesícula biliar, agulhas, a fita cardíaca, né, para fechar os sacos, uma lâmina de bisturi, heparina tem que estar né, na caixa, porque de fato, se não tiver na caixa de medicamento, você tem a segurança que vai estar lá na sua caixa de captação. Os frascos para hemocultura, né, DTA e soro, frascos esterilizados, no mínimo 4, né? Esses frascos são aqueles os bronquinhos, né? Eles são utilizados para coleta de cultura e para coleta de vasos, né? De enxertos, né? Que são acompanhados ao órgão, né? Sempre o enfermeiro da perfusão tem que se atentar para quando ser feita essa captação, ele também cobrar, né? Um enxerto arterial e um enxerto venoso. Porque no implante, caso tenha algum problema na anastomose, né, você tem essa segunda opção de utilizar os enxertos. Outros materiais para captação. Nós temos as pinças Reynolds, que é as pinças de tubo, nós precisamos de 4. Saco estéreo, né, no mínimo 3, né? No caso, são 3 sacos para cada órgão. Bacia são duas, uma para o gelo e outra para condicionar o órgão. Uma cuba redonda, uma cuba rim, martelo grande, 2 suportes de soro, né? Aqui na questão do suporte de soro é bom enfatizar que nós utilizamos aquele suporte que é utilizado na uro, né? Que você tem aqueles ganchinhos, todos na mesma altura, né? Eu não posso utilizar aquele suporte de sala normal. Por quê? Porque se você observar, você tem uns ganchos em alturas diferentes. E aí acaba que na perfusão isso impacta, né, na solução para correr para o órgão. Agulha e pistola para biópsia e compressas. Aqui nós temos como fica depois de montada a mesa de perfusão, né? Então, assim, o enfermeiro da perfusão ele tem que ter noções básicas de instrumentação cirúrgica, porque ele vai montar uma mesa, né? Eu utilizo uma caixa de perfusão renal, por quê? Porque ela tem a ponteira, né? E essa ponteira na perfusão na mesa ela vai ser útil. E em outras caixas eu não tenho essa ponteira. Então aqui nós temos o saco, né? Depois de feito o ninho, com a disposição do gelo. Aqui já está colocado os 3 sacos nas ordens, né? Sendo que o gelo ele vai ficar no segundo saco. Ele não fica em contato com o órgão, né? E aqui nós já temos os frascos para coleta das culturas. Nós temos a agulha para biópsia e nós temos algumas pinças, né?
Aqui está à disposição de como a mesa vai ficar montada após. Então, geralmente, para a captação de fígado, você tem que se atentar para o tamanho do paciente, né? Então, às vezes, um paciente grande, né, você vai precisar de mais gelo. Às vezes, você observa que um paciente ele é um peso menor, um paciente de média estatura ou pequena, você vai ter a noção que você não vai precisar de tanto gelo. Mas, em média, uma bacia dessa é suficiente, uma bacia grande, né? Que, em média, vão pegar de 8, de 6 litros de soro, né? Aqui, nós temos a bacia que será condicionado ao órgão e nós temos os dois suportes, né? Um para soluções que vão ser colocadas para perfundir a veia porta e o outro para a artéria aorta, tá? Importante, pessoal, em relação ao custodiol, né, o custodiol ele deve ser montado sempre próximo ao start da perfusão, né? Por quê? Porque o custodiol nós mantemos ele na temperatura de 2 a 8 graus Celsius, né? Se eu me antecipar e colocar esse custodiol muito antecipadamente, ele pode ganhar temperatura. E isso pode impactar na perfusão do órgão, né? Na qualidade da perfusão. O órgão vai ser perfundido. Mas em que qualidade vai ser essa perfusão? Então, nós temos que se atentar para isso, né? Nós temos que preencher o equipo com solução fisiológica, o ringue lactato gelado, e próximo à perfusão, nós vamos retirar esse soro e colocar o custodiol. E sempre se atentar para não deixar bolha, né, em todo o circuito. O circuito é grande e você tem que se certificar de não deixar bolha, porque na hora do start, o importante é que o custodial entre, né? Não há e nem soro, né? Então você também tem que tirar todo o soro do equipo, tá? E certificar que vai ficar o custodiol. Atualmente nós estamos utilizando a solução de perfusão, o custodiol, né? É uma solução padrão ouro. Ele tem algumas qualidades, né? Como a baixa viscosidade, ele tem uma perfusão rápida e homogênea, excelente proteção hepática com ótima função do enxerto. Então, é uma solução padrão ouro, principalmente para o transplante hepático. Ele ocasiona menos complicações biliares após o transplante. A solução ela é infundida de 2 a 8 graus Celsius, promovendo um rápido resfriamento, né? Como eu falei, ela reduz as complicações do trato biliar, ela é excelente, ela tem um excelente tempo de preservação a frio, melhor preservação da microcirculação, maior proteção do endotélio, ausência de formações de cristais que bloqueiam a microcirculação, baixo grau de edema celular, ausência de agregação hemática e prevenção de adesão leucocitária. Então, como eu falei, pessoal, é uma solução de padrão ouro, tá? Daqui a pouco a gente vai ver qual a quantidade, né, como deve ser feito essa canulação. Técnica de perfusão de órgãos, né? Aqui é o fígado in situ, né? Então, assim, é o fígado na cavidade. Nós vamos montar, né, o passo a passo será montar a mesa de perfusão, né, com todos aqueles detalhes que eu acabei de mencionar, envolver o suporte de soro com campo estéreo, aguardar a solicitação do cirurgião para entregar as cânulas, de acordo com a numeração solicitada, né? Então, você vai ter que ter esse feedback com o cirurgião, né? Doutor, qual a cânula que você vai utilizar na artéria aorta? Qual a cânula que você vai utilizar na veia porta? Informar ao cirurgião os lados, né, da canulação da artéria e da veia porta, né? Por quê? Porque vai ter momentos que ele vai estar de costa para você, ele vai dizer, enfermeiro, clampeia a artéria aorta, clampeia a veia porta, né? E a partir do momento que ele canula lá, ele não tem como estar olhando para trás para ver essa questão. Então você é, tem que ter o lado, né? Você tem que marcar o lado. Eu utilizo sempre uma fita, né, para me guiar e sempre padronizo a artéria do lado esquerdo, né, que é o lado do coração. Então, foi uma padronização que já foi feita, e isso facilita demais. Instalar as soluções de ringue lactato refrigerada no equipe multivias, né, essa solução ela é só a fim mesmo para preencher o equipo, né. Clampear os equipos, certificando-se de ausência de ar nos equipos.
retirar o ringue do equipe e instalar as soluções de preservação após a solicitação do cirurgião. Então, é nesse momento que você vai estar observando, você tem que estar acompanhando a cirurgia, né? Às vezes, o cirurgião, ele de fato deixa a desejar essa comunicação com o enfermeiro da perfusão e você tem que estar atento, né? Então, às vezes ele questiona, né? Ele sabe quantos litros deve ser utilizado, mas ele, enfermeiro, quantos litros na artéria, quantos na veia porta? A gente faz esses testes. Então, o padrão para nossa unidade não, para a literatura, são 2 litros na artéria aorta e 2 litros na veia porta. E qual a função do enfermeiro da perfusão a partir do momento que se inicia essa perfusão? Ele tem que estar atento se realmente está tendo a perfusão do órgão, né? Já aconteceu do cirurgião dar o start, né? Inicia a perfusão. E aí, nesse momento que ele fala, ele vai iniciar a perfusão, né? Libera a solução, o paciente já está em isquemia. Ele já clampeou a artéria. Então, nesse momento, é sua vez. Então, você vai liberar a artéria, vai liberar a veia, né, no mesmo instante do clampeamento, não deve ultrapassar 10 segundos. E o importante, né, não é você liberar a sua artéria, né, liberar os clamp. O importante, você também está atento se realmente está correndo a solução. Né? Já aconteceu de dar como lá na canulação, lá próximo à veia, à porta, ela pode cotovelar, e isso pode diminuir a perfusão do órgão e gerar impacto na perfusão. Então, são diversos fatores que você tem que estar atento, no calibre do equipo, na altura do soro, né? Você tem que estar vendo, com a prática, a gente já sabe quantos minutos deve durar uma perfusão, né, que em média não deve ultrapassar de 10 a 12 minutos. Se tiver ultrapassando, tem alguma coisa errada. Né? Por quê? Porque se eu estou utilizando o calibre de adulto, né, uma veia com calibre 16, uma artéria com 18, eu já sei que esse tempo ele vai ser um tempo curto. Não vai ser um tempo longo de perfusão, né? Para 2 litros em cada veia e na artéria. Então, tudo isso são detalhes que o enfermeiro da perfusão tem que estar atento, porque de fato o que vai fazer a diferença é a solução chegar em todos os lobos do fígado, né? Não adianta a solução chegar na parte central do órgão, no ilho hepático, e não chegar na periferia do órgão. Então, sempre se atentar para a qualidade da perfusão. Coletar em 2 frascos a solução de perfusão para envio do órgão, né, junto com o órgão, né? Essa coleta de cultura é para justamente fazer um rastreio da sua qualidade, se você contaminou alguma parte, houve alguma fragilidade e contaminou. Então, você tem que também fazer essa checagem. Aí é aguardar o start do cirurgião para iniciar a perfusão, foi o que eu já tinha falado, conferir o horário do início e término da infusão das vias, né? Então, sempre o pessoal da CIDOT, né, ficam sempre atentos a esses horários. Né? Então, iniciou a perfusão, né, anota o início e o término. Está atento ao volume e velocidade das soluções infundidas, comunicando ao cirurgião qualquer alteração. Então, é nesse momento que eu falei, sempre está atento. Doutor, a artéria não está correndo adequadamente. Tem como se eu verificar se não está cotovelado? Né? E aí ele olha. Então, já aconteceu comigo muitas vezes, identificar que a artéria não estava correndo, né, de forma adequada. E ele olhou e viu que tinha algo em cima da cânula. Então, talvez seria isso que impactou. Então, sempre ter essa segurança, né, na equipe. Clampear a equipe após o término da infusão da solução e informar o cirurgião. É, Como eu falei, são 2 litros para artéria e 2 litros para veia porta, né? Mas isso não é um padrão. Pode ser que haja necessidade de aumentar essa quantidade. Então, sempre estar atento, né, para que você tenha solução a mais, né, do que é padronizado, né? Para captação, nós temos o padrão de 5 litros, né? Mas isso não é um valor fixo. Pode ser que haja necessidade, dependendo do cirurgião, ele pede para fazer mais. Perfundir o fígado com 1.000 ml de custodial, distribuindo-se da seguinte forma. Então, aqui, essa etapa já é depois que o fígado está na mesa, né? Já o que já aconteceu também. Então, como
O enfermeiro da perfusão ele pode contribuir de forma muito positiva no processo, né? Então, eu já vi, já acompanhei do enfermeiro da perfusão ter que atentar sobre o uso da heparina. Eu já acompanhei também do enfermeiro da perfusão ter que se atentar para a colocação do gelo na cavidade. Então, é um momento assim muito dinâmico, né? Então, às vezes, o trabalho em equipe, né, pelo fato de você já ter cirurgiões experientes em captação, que você não possa contribuir, né? Então, você tem que estar atento, é algo que você tem que se estar muito, muito ligado. Então, já aconteceu de iniciar a isquemia, iniciar a solução e não resfriar a cavidade naquele momento, porque no momento que inicia a isquemia, a perfusão do órgão, também tem que se colocar gelo na cavidade abdominal. Então, todas essas etapas, né, e depois disso, né, que é feita toda essa perfusão, é retirado o fígado e esse fígado vai para a mesa, né, aquela mesa da perfusão. Aqui ainda não é a cirurgia de mesa, a back table, né? A cirurgia do backtable ela tem que ser feita em outra sala. Não é o ideal que faça backtable na mesa da perfusão, porque isso atrapalha todo o processo, atrapalha o andamento da captação, né? A partir do momento que você tem a captação do fígado, você já tem a captação do rim, isso já impacta. Então, a partir do momento que se faz a perfusão na mesa, e posteriormente já deve ser encaminhado para perfusão, para cirurgia de banco, né? Caso for o implante na mesma unidade, caso o fígado não for ofertado para outro estado. E na cirurgia de mesa, você também tem que se atentar para a quantidade de ml que deve ser infundido na cirurgia de mesa. Em outros estados, né, por exemplo, em Fortaleza, quem faz isso é o enfermeiro, né? O enfermeiro conduz esse processo aqui ainda da perfusão. Aqui na nossa unidade, a equipe cirúrgica acompanha esse processo. Na verdade, eles fazem esse processo ainda, né, na perfusão da mesa. Mas você tem que ter toda a segurança de quando o cirurgião perguntar, primeiro, quanto é que eu devo perfundir aqui na veia porta? Eu disse, "Ó, doutor, você tem que perfundir 1 litro aqui, né, sendo 600 ml na veia porta, né, que essa veia porta, ele já tira com aquela sondinha de aspiração que sai da cavidade. Em seguida, você tem da 400 ml, né, que forma 1 litro. Então, ainda vai ser dividido 300 ml na artéria, né, na artéria hepática. Aqui você vai utilizar a cânula de perfusão, o gelco, em último caso, né, o gelco não é indicado para essa perfusão, e mais 100 ml no ducto biliar. Esse volume pode ser alterado também, de acordo com o cirurgião. Aqui nós temos uma disposição, né, de como fica o fígado armazenado, né? Então, nós temos o fígado no primeiro saco, na embalagem primária, que é só o fígado com a solução, né, de preservação, com o custodiol, né, que geralmente alguns cirurgiões pedem para colocar gelo, né, mas não é indicado, né, você tem que ter a segurança, doutor, aqui no primeiro saco só acompanha a solução, né? Se ele quiser botar, mas você tem que informá-lo, ele só é isso, fazer essa informação. Na embalagem secundária, na embalagem secundária já vai vir aquela camadinha de gelo, né, que a gente faz o ninho, né? E na secundária, né, que seria algumas pessoas chamam de terciária, né, ela vai só para proteger o órgão, né? Porque de fato a embalagem terciária seria a caixa térmica, né, na literatura. Visualizando a perfusão, né, proteger a mesa e abrir todo o material estéreo, tá, que a gente vai colocar passo a passo, né? Aqui nós temos como envolver os suportes têm que estar protegidos com campo estéreo. Por quê? Porque você vai levar esse suporte bem próximo à mesa e o enfermeiro da perfusão, ele pega aqui e traz esse suporte de acordo com o tamanho da cânula, do comprimento da cânula. Então, ele tem que estar envolto, né? Então, aqui nós estamos utilizando, antigamente nós utilizávamos uma cirurgia, uma bolsa de solução peritoneal, né, para fazer o gelo. Hoje nós estamos utilizando o soro fisiológico, né, que ele já tem aquela proteção e tem como você ter acesso à parte estéril. Montar o sistema de irrigação para perfusão, preencher todo o equipo com ring lactato refrigerado, né, ou ringue ou soro fisiológico. Montar um sistema para a veia porta e um para a artéria aorta, né? Então,
Aqui já está o enfermeiro, né, fazendo esse procedimento. O calibre, ele deverá ser informado pelo cirurgião, então sempre está em contato com o cirurgião. Doutor, qual o calibre da sonda, né? Qual a numeração da veia? Qual a numeração da artéria? Diferenciar o sistema para artéria aorta, né, que foi aquele que eu falei. Eu sempre utilizo o cadastro, né, e coloco padronizado a canulação do lado esquerdo, né, que é do lado do coração. Eu sei que o lado do coração é o lado da artéria, então não tem erro. Oferecer ao instrumentador o primeiro gelo quebrado e líquido para lavar a vesícula biliar. Então, como esse soro para lavar a vesícula biliar tem que ser gelado, então você já aproveita da própria mesa do enfermeiro da perfusão. Montar a bacia para receber o órgão, então você tem que dispor todo de acordo com na disposição, né? Como eu falei, são 3 sacos, né? O primeiro para que vai só o órgão com a solução, o segundo vai um ninho de gelo e o terceiro para proteger os 2 sacos. Coletar 2 frascos de solução de perfusão para enviar junto com o fígado, principalmente se for para outro estado. Então, já faz parte do checklist de transporte, né? Essa cultura das soluções que você manuseou durante a cirurgia. De fato, eu faço eu faço também, eu envio uma amostra até do gelo também, porque na minha opinião, o gelo seria o mais passivo de contaminação. Então, é importante também enviar uma amostra com gelo. Substituir o ringue por custodiol quando solicitado pelo cirurgião. As vias não utilizadas com custodiol devem ser clampeadas com as pinças Reynolds para tubo. Outro detalhe, pessoal, como na nossa unidade o equipo de perfusão ele é 4 vias, você tem que clampear muito bem, mas muito bem as outras vias, né, que estão com os soros. Por quê? Porque isso também pode impactar na perfusão. Porque se de fato eu não clampear de forma adequada, o soro vai descer, nem que seja um pouco, mas vai descer junto com o custodiol. Isso vai impactar na perfusão. Tá? Então, são detalhes, né, que com o tempo a gente vai aprimorando. Então, além do clamp do equipo, né, a gente clampeia com pinças extras, né, para ter toda essa segurança. Oferecer, né, as cânulas para perfusão in situ, né, que seria a perfusão na cavidade. Então, aqui a gente vê a disposição da mesa, né? Então, aqui vai ficar o enfermeiro da perfusão, aqui vai ficar o cirurgião. Sempre o cirurgião vai ficar de costas para o enfermeiro da perfusão. Receber o órgão para perfusão na mesa. Né? Nessa imagem, a gente foi um treinamento que a Nádia e a Daniela na época fizeram em Fortaleza. De fato, a gente observa que o enfermeiro que recebe esse órgão, ele já começa a perfusão aqui do órgão na mesa, né? Aqui na nossa unidade, o próprio cirurgião captador, ele já se volta para a mesa e ele se certifica dessa perfusão. Então, a gente tem mais uma segurança, né, para que a equipe haja de forma bem, bem segura. Lembrete, mais uma vez, são 600 ml na veia porta, com 300 ml na artéria hepática, com 100 ml no ducto biliar, nesse momento, né, na perfusão na mesa. Um pouco da anatomia do fígado, né? Então, assim, para a gente entender de perfusão, né, do fígado, nós temos que entender da anatomia do fígado, né? Nós temos aqui os vasos principais, né? Nós temos aqui, nesse momento, a veia porta, né? A veia porta, ela é uma veia, apesar de ser veia, ela é uma veia calibrosa, né? Que muitas vezes chega a ser da mesma espessura da artéria hepática, né? E dependendo da anatomia do paciente, até maior. Em média, a gente utiliza uma canulação 16, 18, né, até 20 para pacientes adultos, né, para canulação da veia porta. Então, aquela cânula que o enfermeiro entrega para o cirurgião, ela é canulada aqui, ó, na veia porta, uma das cânulas, né? A outra cânula, né, é na artéria hepática, né, que a artéria hepática é essa artéria aqui, ó, artéria hepática. Então, são as duas formas de entrada de perfusão para o fígado, né? O que que acontece? Aqui nós temos a dissecção da veia cava, a gente vai entender, né, de acordo com o implante, como que é feita essa dissecção, né?
E de forma, para entender um pouco da anatomia, nós temos o lobo esquerdo, o lobo direito, né? A veia cava inferior, ela passa aqui, né? Aqui nós temos o ligamento hepatocaval, nós temos a vesícula biliar. A vesícula biliar ela é retirada no transplante, tá, pessoal? O órgão não vai com a vesícula biliar. Alguns cirurgiões já fazem a lavagem da vesícula biliar in situ, né? A grande maioria fazem, né? É nesse momento, é por isso que há necessidade de dois aspiradores na captação. Então, sempre se atentar para a utilização de dois aspiradores, porque nesse momento ele faz uma incisão na vesícula, ele injeta o soro, aquele soro que eu falei que utiliza a seringa de 60 ml, e vai aspirando ao mesmo tempo. Então, ele não suja a cavidade, o fígado não deve estar sujo por bile, né? Porque isso dificulta a avaliação lá na frente. Então, por isso a importância de ter dois aspiradores funcionantes. Então, ele retira também a vesícula biliar, tá? Aqui, o sistema portal. Então, por que que a veia porta é tão importante, pessoal? A veia porta, né, nessa anatomia, bem aqui nós temos o colo, né, ascendente, né? No colo ascendente, nós temos a veia mesentérica superior. A veia mesentérica superior, ela irriga tanto o colo ascendente como boa parte do intestino delgado. Então, todo nutriente que nós consumimos, né, de forma bruta, ele vai para o sistema portal, né, para que o fígado ele faça toda a metabolização, né, desses nutrientes, né, o fígado faz toda essa metabolização e desemboca na veia cava, né, e da veia cava ele segue para o coração, né, e assim segue todo o fluxo. Aí nós temos a veia porta, ela é formada pela veia mesentérica superior, que vem aqui, né, do colo ascendente, e pela veia mesentérica inferior, né, que vem aqui já do colo descendente, né? Ela vem aqui, ela desemboca, ela se junta aqui e forma a veia porta, além da esplênica e da gástrica. Então, na captação, sempre a cirurgia ele vai começando a dissecção por aqui, encontrando essas estruturas, né? Então, o foco dele é achar aqui a veia porta. Depois que ele acha a veia porta, ele vai atrás da artéria. A artéria, de certa forma, a técnica cirúrgica é mais fácil, porque ela já sai bem aqui do ilho hepático. E assim ele vai fazendo a dissecção, né? Observar o aspecto do retorno do líquido de perfusão. Então, você vai aqui na mesa, né? Você tem que olhar o aspecto. O aspecto tem que ser já claro, não tem que ser um aspecto sanguinolento. O fígado, ele já ganha esse aspecto um pouco amarelado, né? Então, é sinal que a gente já teve a perfusão, né? Então, você tem que se atentar para as áreas distais do fígado, né? Se ficou bem perfundido, que é onde há uma maior dificuldade da perfusão. Embalar o órgão após a perfusão. Aqui a gente já tem o órgão, né, com os três sacos envoltos. O órgão ele vai protegido aqui com a solução, né, com o litro de solução que foi colocado aqui para a perfusão. E ele acompanha essa canulaçãozinha aqui que sai da veia porta, que vai ser utilizada lá no implante hepático. O que deve ir junto com o fígado quando o mesmo é enviado para outro estado. Então, dois frascos com solução de perfusão, um frasco com enxerto arterial e um frasco com enxerto venoso. Como eu falei, lá no implante, né, pode ser que haja necessidade de utilizar os enxertos. O acondicionamento na caixa térmica, né, aqui a gente já vê como que é acondicionado. Método de armazenamento do órgão, né? Cada órgão ele deverá ser colocado separadamente no interior do saco plástico estéreo com 1 litro de solução de preservação e lacrado com fita cardíaca. Então, nada de gelo no primeiro saco, né? Em caso do rim, cada órgão deverá ser colocado separadamente no interior do saco plástico estéreo com 50 ml de solução custodiol, né? E lacrado com fita cardíaca. O instrumental, né? O instrumental necessário para captação, para perfusão, desculpa, né? Você vai precisar de uma caixa Você pode usar a caixa de perfusão renal, que nós temos a unidade, e uma caixa de apendicectomia, para você retirar algumas pinças, como a Bacalhau, que não tem, né? Na caixa de perfusão tem algumas pinças delicadas, né? Que pode ser não, que vai ser utilizado na mesa de perfusão.
Aqui na imagem está uma de backtable, né? A backtable não, de fato, ela vai ser utilizada em outro momento, né? Que é na cirurgia de banco. A solução, né? A solução tem que ser uma solução, né? Gelo. Tem que ser uma solução estéril, sempre se atentar para isso. Então, a gente precisa dessa proteção estéril, né? Atualmente, a gente está utilizando o soro fisiológico. Aqui alguns materiais, né? Aqui a gente tem algumas, as cânulas, fita cardíaca, nós temos equipos, né? De perfusão, são materiais básicos para perfusão. Aqui a disposição da mesa, depois de montada, a gente já viu. Esse slide eu coloquei, né, só para fazer um resumo, né, do implante hepático, né? Nesse momento que houve a captação do órgão, né, que foi perfundido o órgão, nesse momento está acontecendo também a hepatectomia do receptor, né, que é uma parte de maior exigência do procedimento, porque geralmente ela é realizada em pacientes com hipertensão portal, defeitos de coagulação, já são pacientes críticos, né? A perda de sangue intraoperatória ela pode ser maior que 100 unidades e ela pode ser minimizada utilizando assim, uma máquina de autotransfusão, né? Que reduzem a necessidade de transfusão halogênica, que seria a transfusão de sangue, né? Lembrando que a máquina de autotransfusão tem algumas contraindicações, né, no transplante hepático, né? Ou seja, se for um carcinoma por câncer, a máquina de autotransfusão já está contraindicada. Então, a gente tem algumas contraindicações do uso da máquina de autotransfusão. Após a hepatectomia, né, a veia cava supra do doador, ela é anastomosada com a veia cava do receptor. Atualmente, está sendo utilizada a técnica de piggyback, né? É uma técnica convencional, né? Uma técnica já bem aprimorada, né? Onde é feito a anastomose aqui, ó, na veia cava supra, tá? E na veia cava infra, né? E posteriormente nós temos a anastomose da veia porta e da artéria e dos ductos císticos. Em que momento acaba a isquemia, né? Fez a anastomose da veia cava e da porta, finalizou a anastomose da veia porta, então se já começa o tempo já finalizou o tempo de isquemia. A veia porta e a artéria hepática e os ductos biliares do doador. Oi, papai. As veias porta, artéria hepática, os ductos biliares doadores e do receptor são anastomosizados em seguida. Com essa técnica, não é necessário. Pessoal, meu filho chegou aqui, eu vou só. Espera, papai, bem rapidão, viu? Já já o papai fala contigo, viu? Pronto, voltando, pessoal. Ainda bem que já tá acabando aqui. Então, um implante, né? Só para finalizar, né, depois que é feito a anastomose da veia porta, então se acaba a isquemia. O controle clínico no pós-operatório, que seria a imunossupressão, né, ela acontece com o uso de corticosteroide, né, inicia-se na laparotomia com 500 miligramas de metilprednisolona, IV, utiliza-se a ciclosporina, né, que deverá se iniciar assim que comprovado bom funcionamento renal. Então, ela é contraindicada para pacientes renais crônicos. Temos o tacrolimus, somente deverá ser iniciado após a confirmação de uma boa função renal também. E temos o micofenolato mofetivo, né? O mesmo será utilizado se houver previsão de não se poder iniciar a administração isso é um caso de pacientes que, é, é, que tem uma função renal melhor. Pronto, pessoal, obrigado. Vou tirar esse momento aqui para dúvidas, tá? E muito obrigado pela atenção de todos, tá? Boa tarde. Nós que agradecemos, Gledson, ótima aula, ótima explanação. Creio que todos gostaram do material, do tema abordado. E era isso que a gente queria trazer nesse processo de projetos, né, sobre os transplantes. Acho que fechamos bem, graças a Deus. Você está de parabéns pela sua aula. E aí, deixei para a galera aí, que quiser falar alguma coisa, pontuar, você está aberto.
Acho que esse povo é meio tímidos, né? Mas então, Uhum. galera, né? Obrigada, Gladys, pela disponibilidade. A gente sabe que não é fácil estar aqui num sábado, né? Compartilhando o nosso conhecimento com a turma. É muito prazeroso a gente ter esse momento. Eu sei que não é fácil para ninguém. Você está de parabéns pela aula, pelo conteúdo abordado. E eu creio que todos que estão aqui se dispuseram a estar aqui, não se arrependeram, né? Acho que se dissesse assim, vai ter uma nova, acho que viria, tá? Então, aí a gente pode estar encerrando. Não Uhum. esqueçam o link de avaliação da aula, a gente vai já jogar no grupo, tá bom? E a frequência durante a semana pode estar pegando com a Ana Paula ou com o Fabi. Gladys, se quiser falar mais alguma coisa, o espaço é todo seu. Ah, não, só agradecer mesmo. Obrigado pelo convite, Amanda, todas as meninas da organização, né? Um forte abraço, um bom descanso para todos, um bom trabalho para quem está trabalhando, tá? Tchau, gente. Até mais.